Gente, graça e paz do Senhor para todos. Gente, nós estamos começando o nosso primeiro culto da Hope Online. E é uma grande satisfação poder estar aqui, né? Eu sei que você está aí do outro lado, mas eu sei que a gente pode adorar a Deus juntos. E antes de eu passar, para nós orarmos e passar para o louvor, eu queria compartilhar com vocês algo, bem rapidinho, sobre uma história que tem lá em Marcos, capítulo 10, que fala de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia relata que esse homem, ele soube que Jesus ia passar aonde ele estava. E a Bíblia diz que ele ficou, extremamente, eu não vou falar enlouquecido, mas a palavra é essa, enlouquecido em querer saber quem era Jesus. E a Bíblia fala que ele saiu correndo. E a Bíblia diz que quando ele saiu, ele começou a gritar por Jesus, de uma forma muito intensa. E ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele parou para esse homem. E a vida daquele homem, a partir daquele momento, foi transformada. E um grande milagre aconteceu na vida deste homem. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu posso te dizer. Deus é um Deus de milagre. Ele pode mudar. Ele pode transformar qualquer história. Não existe nada impossível para Ele. Se algo aí dentro do teu coração, você está sentindo, se olhando, dizendo não, isso não pode mudar, ou algo não pode acontecer, eu quero te dizer que pode. Porque Bartimeu, ao olhar humano, no olhar humano, não tinha jeito para ele. Tanto que as pessoas diziam assim: Bartimeu, fica calado. Jesus, ele não vai ouvir você. Eu quero te dizer que Jesus, ele te ouve. Ele te ouve. Nesses dias eu sei que tem sido dias difíceis para muitas pessoas, porque o fato de estar em casa, o fato de ouvir tantos rumores, tantas coisas, tem feito muita gente temer. Sabe aquela voz que disse para Bartimeu: cala a boca, fique calado, Jesus não vai te ouvir? Eu quero te dizer que a voz hoje, dentro da sociedade, do mundo, qual é a voz? Olha, cuidado, você vai morrer, vai acontecer isso. Eu quero te dizer, não ouça a voz do medo, ouça a voz de Deus. E eu quero te lembrar algo: Deus está no teu futuro, Ele está cuidando de ti. Deus estava no futuro de Bartimeu e cuidou dele. Então nessa noite eu quero que você comece esse momento adorando a Deus, confiando e crendo que você serve o Deus de milagre, o Deus de milagre poderoso, que pode transformar qualquer história. Não existe nada impossível para Ele. Amém, queridos? E eu queria orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigada, porque você deixou a história de Bartimeu para cada um de nós e entendermos que não existe nada impossível para Ti. Que mesmo diante das dificuldades que possam haver ao nosso redor, Senhor, o Senhor vai estar sempre conosco. O Senhor vai estar sempre conosco, nos dizendo: eu estou com você. E se for, Deus, tu és capaz de parar a multidão para fazer com que um milagre aconteça. E nessa noite eu oro, Senhor, por um milagre na vida de cada jovem, na vida de cada pessoa que está assistindo nesse momento, Senhor, essa programação. Eu oro para que o Senhor entre com um milagre na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada pela confiança que temos de que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor não muda e que não há nada impossível para Ti. E isso nos faz nos sentir tão seguros. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Os inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mas Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor.
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu,
nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você está assistindo, né? Normalmente é boa noite, né? Sei lá, qualquer hora. Estamos aqui nesse novo momento do nosso culto para fazer um programa estilo
Estilo bate-papo, talk show, alguma coisa? Isso. De frente com Gabi, alguma coisa mais. De frente com o chuchu. De frente com o chuchu. Sim. De frente com o chuchu. De frente com o chuchu. De frente com o chuchu. Aham. Você quer... A gente quer falar sobre como ser amor nesse momento de isolamento, como levar o amor, como expandir o amor, como fazer um upload de amor, né? Que agora é tudo via online, né? Como amar, como ser amado. É meio romântico isso, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando Shakespeare aqui. Que chique. Eu quero só para... Você quer falar alguma coisa, Chuchu? Não, você pode falar, querido. Falando sobre amor, me lembra aquele louvor de quem te viu... Não, brincadeira, esse louvor não. Vamos abrir, queria só para falar... Não. É brincadeira, viu, apóstolo? A gente está só brincando. Mas olha, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Certo. Porque se a gente está falando sobre como ser amor, é importante a gente definir esses limites, né? Do que seria amor, né? Então vamos lá. Eu ia falar não vou falar isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vai ler do verso 1 a 9. É para a gente ir terminando isso. Aí Paulo começa assim, não foi a Legião Urbana que criou essa música, não. Eles imitaram o texto colaram. de Paulo. Eles pegaram isso, só que Paulo não pode cobrar direitos autorais, né? Verdade. Então vamos lá. Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, mas até pentecostal, né? Os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí, Paulo começa a trabalhar umas ideias problemáticas, né? Olha o que ele diz, difícil, né? O amor é paciente, né? Então, já começa por aí. Então, se não é paciente, não é amor, né? Então, o amor é benigno, né? Então, quero bem, né? E aí, o amor não arde em ciúmes, né? Olha, você que é ciumento aí, pode ser doença, hein? Pode não ser amor. Não, claro que o ciúme bem moderado não é problema, né? Vamos colocar a palavra na minha boca. O amor não se ufana, não se ensoberbece, né? Não se conduz inconvenientemente. E aí tem mais, ó. O amor, ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E aí vem, né? Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta, né? Então, a gente trabalhando essa ideia do que a Bíblia define como o que é amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, vamos começar aqui para as meninas, né? Que, olha, tá vendo? Eu sou o bendito fruto entre as mulheradas aqui, hein? Empoderamento feminino, hein? A pergunta, vamos começar as meninas, né? O que qual dificuldade se tem para amar hoje em dia? O que vocês acham, meninas? Como é difícil para amar? Não, é difícil amar por causa disso, por causa daquilo. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, então. Sofia? Começa Chuchu, Sofia? né? Chuchu? É muito interessante, né, gente? Eu tenho que começar, elas não, né? Por que você é Gente, Chuchu? mas eu quero falar. Eu acho que uma das maior dificuldades que tem para se amar é que as pessoas elas esperam ser amadas para poder demonstrar amor. Eu acho que isso daí não é legal, entendeu? Verdade. Eu acho que essa é uma das maiores barreiras que existe. É verdade. Eu acho assim que às vezes tu até tem como expressar esse amor, transmitir esse amor, mas infelizmente as pessoas às vezes criam, na maioria das vezes, né, criam muitas expectativas e a gente não consegue alcançar essas expectativas, né? Principalmente se tratando da gente, nós somos cristãos, né? Porque o cristão é assim, assim. Nós somos cristãos. Realmente nós temos que viver o amor de Cristo, mas nós também somos cheios de falhas e somos imperfeitos, né? Então, muitas das vezes a gente não consegue alcançar aquele nível de expectativa do próximo, né?
ainda que através disso a gente possa melhorar, porque eu acho que a gente enxergando esse lado, a gente consegue crescer um pouquinho mais, né? Amadurecer nesse sentido. Então, eu acho que atender às expectativas do próximo acaba que gera uma barreira, muitas das vezes. Eu estava só pensando, você falou isso agora, eu já passo para você. Por exemplo, eu estava lendo um texto do Dicionário Real Espanhol, né? O texto falava assim, o que é qualidade, né? No dicionário dos gringos, né? Eles falavam que qualidade é algo que, quando colocado diante do padrão, atendia àquela expectativa, né? Aí eu fico pensando muito nisso. Porque quando a gente fala de muitas vezes de amor ou de qualidade, ou como você falou, de reciprocidade, tem que ver qual é o padrão que eu tenho. Sim. Então, o que me chama muita atenção é porque o padrão ele pode ser subjetivo. Por exemplo, Fábio, eu gosto muito de maniçoba, por exemplo. Nem sou tão apaixonado assim, mas gosto. Mas, por exemplo, para ela, maniçoba é horrível. Então, o que para mim é bom, o que para mim é de qualidade, para ela é ruim. Então, pode ser que, por exemplo, para você ou para Chuchu seja... entreguei uma caixa de chocolate Copenhagen. Tá? Copenhagen, tá? O pessoal da Copenhagen pode patrocinar a gente aí, né? Mandar um recebido, a gente faz aí. Então, pode ser uma maior prova de amor, né? Mas aí, por exemplo, para a Sofia... Atende às tuas expectativas esse chocolate? Copenhagen? Não, eu prefiro chocolates Bel, aquele garoto. Tá certo. Então pode ser que para a Sofia um Nissimi hoje já seja uma grande prova de amor. Eu acho que não. Acho que não, mas essa é uma ideia. Sim, bem temperadinha com queijo é bom. Né, Chuchu? Então, essa questão de amar, talvez, seja um pouco subjetiva, mas por gentileza. Eu ia entrar justamente nesse ponto, que eu acredito que nós temos linguagens de amor, né? Sim. Cada um tem a sua linguagem específica de como amar e de como ser amado. Só que o amor, ele não é aquele negócio que você vai amar alguém da forma que você gostaria de ser amado. Porque talvez não seja aquilo que a outra pessoa espera, né? Sim. Você precisa amá-lo de acordo com as características das coisas que a outra pessoa espera. E aí entra o ponto, a barreira, porque às vezes não é fácil a gente amar como o outro gosta de ser amado. É verdade. Por isso que na palavra ele coloca que o amor é paciente, que o amor ele precisa de diversas coisas que te façam vencer essa barreira para poder amar. É renúncia, né? Amar é renúncia. Você renuncia àquilo que você gosta para fazer aquilo que o outro gosta, demonstrando essa forma de amor, né? Sim, é verdade. Eu vejo também que amar, pelo menos eu penso que muitas vezes você perde assim para ganhar. Isso. Né? Então, muitas vezes a gente é criado numa cultura em que você só tem que ganhar. Mas muitas vezes, para que um relacionamento ele possa dar certo, você tem que perder. Eu falo perder em que sentido? Vamos imaginar, por exemplo, que eu queira jogar videogame. Sei lá, eu quero ligar meu videogame lá e jogar. Só que aí a minha digníssima esposa, ela quer assistir o filme Frozen 2. Eu já ia dar um spoiler do filme, não vou dar spoiler do filme. Ela quer ver Frozen 2. Então, poxa, eu quero o meu jogo. Ela quer ver Frozen. Né? Só um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Então, eu prefiro Frozen. Você prefere Frozen, Sim. né? Então, amar é muitas vezes eu deixar de fazer alguma coisa que eu gostaria para fazer uma coisa que a pessoa gostaria, né? Mas aí eu vejo assim que tem muito o feeling de saber que existem momentos que eu tenho que fazer algo por aquela pessoa e aquela pessoa também tem que fazer algo por mim, né? O amor ele não é uma via de um único caminho, né? Acho que é uma via de mão dupla. Eu penso assim que amar é muito mais fácil falar sobre amor do que amar propriamente, né? É mais. Mas sempre é mais fácil a gente falar do que viver, né? Por isso que a gente, como cristão, nós temos que viver, né? A palavra diz que a gente tem que viver. E ainda complementando o que o Fábio falou, ele falou nesse quesito relacionamento homem e mulher, casados ainda tem o amor que a gente tem que expressar entre os nossos amigos, Sim. o amor de mãe e filha, né? Filha e mãe, irmãos. Então, eu acho que dentro do amor, realmente, que a gente olha o amor e diz, nossa, o amor é um conjunto de bons sentimentos, realmente. Mas ali também a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que abrir mão do nosso eu, né? E por que não, e como não falar do nosso Senhor? Que Ele abriu mão dele mesmo, da sua própria vida, por amor a nós, né? Então,
isso é o amor, é ceder e não esperar recompensa em volta disso, né? Mesmo sabendo que a gente vai ter a recompensa. É verdade. É interessante, o que você está falando, Sofia, é bem real. Eu acredito muito nisso. Tem uma parte, né, quando Jesus está conversando com o povo, ele fala muito sobre o lance de quem quer ter uma vida verdadeira. Ela vai, tipo assim, você só vai ter uma vida verdadeira na real se você viver para o outro, ou seja, se você amar o outro. Então, é o grande desafio da gente, né? Só que quando você não consegue entender esse lance todo, aí é muito dificultoso para a gente poder caminhar, né? Porque aí a gente acaba vivendo uma vida muito desgastada, estressada, porque você está sempre esperando que o outro faça algo para que você retribua, né? Então, assim, só que Jesus, ele ensinou o seguinte: se você quer receber algo, você tem que fazer primeiro, você tem que dar primeiro. Então, é muito desafiador para a gente, como ser humano, fazer isso. Eu imagino que nesse tempo, a gente isolado em casa, ou vivendo como nós estamos vivendo, deve ser muito difícil fazer isso, né? Viver isso com a nossa família, viver isso com as pessoas que a gente está convivendo, porque as pessoas, elas nos estressam, né? Vamos ser bem real, verdade. né, Fábio? Isso é real. As pessoas estressam a gente. É. A gente estressa as outras pessoas. Isso é natural. Eu estresso alguém me estressa. Então, a gente vai precisar trabalhar essa ideia de que nós precisamos entender que Deus, ele nos ensinou esse caminho, que o caminho do dar é melhor do que receber. Então, o amor, ele tem que ser caminho. Eu imagino que tem que ser nesse caminho. Eu vejo assim também que o caminho do amor, ele passa muito... O caminho do amor, ele é asfaltado com perdão. Eu vejo dessa forma, né? Eu acredito também. Porque o que você falou é verdade. Então, muitas vezes pode ser que hoje eu aborreci a Sofia, tá? Só um exemplo. Aborreci a Sofia. Vixe. Deu um espírito zombeteiro. Eu aborreço a Sofia, então amanhã ela vai me aborrecer. Sei lá, é assim. Então, para que a gente possa continuar coexistindo, vivendo, a gente tem que entender que pode ser que um dia ela me aborreça, eu então vou ter que ter essa... Tem um psicólogo, eu sempre esqueço o nome dele, não sei se foi Lewis Smedes, ele fala assim, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, a dor de uma desavença pode até acontecer, mas eu ficar remoendo isso é opcional. Eu faço se eu quiser, eu fico remoendo, fico sofrendo, mas se eu entender que amar também significa perdoar, aí eu vou conseguir ir mais além, porque, por exemplo, Jesus, Deus em si, né, ele nos ama incondicionalmente, mas quantas vezes Deus não teve que perdoar a humanidade? Quantas vezes Deus ele não teve que nos perdoar? Sim. Então, quando a gente olha à luz da Bíblia aqui, a gente vê que um dos temas mais sérios é sobre perdão. Porque, por exemplo, o que a Bíblia diz? Se formos infiéis, Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar a nós mesmos, e não pode negar a si mesmo. Mas o que a Bíblia diz sobre a parábola do credor incompassivo? Que se nós não perdoarmos do íntimo, o perdão de Deus também será retido sobre a nossa vida. Então, por quê? Porque essa questão de perdoar, de manter o amor aceso, é uma questão muito séria que a Bíblia trata. Porque é natural que hajam conflitos, até porque eu penso de um jeito, eu tenho uma ideia de uma coisa de um jeito, você tem uma ideia de outro jeito. O que eu tenho? Eu procuro sempre tomar muito cuidado. Então, por exemplo, como professor, no meu dia a dia, eu sempre converso com os meus colegas de trabalho, de nós que tomarmos o cuidado de não acharmos que sempre a nossa ideia vai ser a melhor. Não é? Porque muitas vezes há conflitos nas relações, porque eu digo assim, o Fábio diz assim, não, o Elson, por exemplo, nosso amigo que está sentado bem ali na plateia, ele acha que é de um jeito. Só um exemplo. Então, por exemplo, o jeito do Elson pode ser infinitamente melhor do que o meu jeito. Então, a gente entender que pensamentos diferentes, eles vão existir, porque, por exemplo, cada um de nós tem uma cultura, tem uma ideia de mundo, um conhecimento de mundo, né? Então, no seu pensamento pode ser de um jeito da melhor forma e talvez seja do meu jeito também, do conhecimento de mundo que eu tenho, é de um outro jeito. Talvez os dois jeitos funcionem, talvez as duas formas deem certo, talvez eu precise entender melhor. Você tem uma ideia
na mitologia grega que é chamada de a cama de Procrustes, né? Como é que funciona mais ou menos essa ideia, meninas e vocês, colegas aí que estão nos assistindo? Procrustes, ele era um bandido em Eleusis, né? Então ele tinha uma cama de ferro. Todo mundo que chegava na cidade de Eleusis, Procrustes obrigava a pessoa a deitar na cama de ferro. Se a pessoa era maior que a cama, Procrustes cortava a cabeça e as pernas. Se a pessoa era menor que a cama, Procrustes esticava a pessoa até que ela morresse e ficasse do tamanho da cama. Ainda tinha mais, Procrustes, ele era sem vergonha, ele tinha 2 camas, então a pessoa nunca se enquadrava no padrão dele. Aí, por que eu estou falando isso? Será que muitas vezes nós... Esse menino não é de Deus. Nós, é mirabolante, né? Será que nós muitas vezes não colocamos uma cama de Procrustes no nosso próprio sentimental, no nosso próprio emocional, e a gente quer que as pessoas se adequem do nosso jeito, e a gente não entende que talvez cada um tenha o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, e talvez amar passe por eu saber como coexistir, ou talvez até eu tolerar. Saber tolerar, né? Saber tolerar, saber ser tolerado. E aí eu vou fazer uma pergunta, vou jogar uma bomba e vou jogar para vocês, tá? Joga primeiro para Chuchu. Então, Né, Gabi? É, melhor. então, olha a bomba aí que eu faço para você. Comenta aí, você que está assistindo a gente, comenta. A pergunta é, nós cristãos, né? A sociedade que escolheu ser tolerante, pode ser intolerante? Com a intolerância? Ou com a tolerância? Ou com a falta de tolerância? E aí? Bem intelectual essa pergunta, viu, Chuchu? Inclusive, se você puder repetir ela para que a gente possa destrinchar. Então, né? vamos de novo. Fazer o resumo. Então, eu vou perguntar, né? Ok. Então, a sociedade que escolheu ser tolerante... Sim, repete igualzinho. Tá. É igualzinho. Então tá, igualzinho? É Tá igualzinho. gravado. Tá gravado, Tá né? gravado. Vocês estão vendo? Então tá, pessoal da edição aí me ajuda, hein? A sociedade que escolheu ser tolerante tem o direito de ser intolerante? Não. Não faz sentido. Faz sentido, não faz sentido? Chuchu, que vocês por acham? favor. É assim, na real, tipo assim, fulano, tipo, eu quero ser tolerante. Mas dentro do meu livre-arbítrio, livre-arbítrio, eu posso não ser tolerante, sim. Eu posso ser totalmente, intolerante diante daquilo que eu falei, entendeu? Só E tolerar acontece o que é muito. cômodo, né? Eu acredito que acontece até muito isso, sabe? Já aconteceu isso comigo. Tipo assim, eu dizer, eu não tolero determinada coisa, e quando eu vi, eu fiz igualzinho, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que pode sim acontecer. Tem uma... Vou passar para ti, tá? Tem uma... Eu sempre penso muito mas acho que foi Daniel Mastral que falou isso, num dos livros dele. Eu não sou muito favorável, tá? Não sou muito amante, mas ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse assim, eu acho que nem foi ele que falou isso, né? Nada como um dia após o outro, né? Então, o dia, ele dá a vida, ela dá muitas voltas, né? Então, será que a gente não pode, talvez, estar ser muito pesado com alguma coisa, e talvez depois a gente mesmo cometeu o erro e tal? Isso que a Chuchu estava falando, né? Mas passa para você, Ana. Eu acredito que a gente vive um mundo de muitas injustiças, né? E, na maioria das vezes, aquilo que... Na verdade, o que deveria ser é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para o outro, né? Só que existe um grande problema nisso, porque, às vezes, a gente não age como a gente fala. Como a Sofia disse, a gente fala e é muito fácil. Agora, agir de tal forma é bem difícil, né? E algo que eu tenho vivido nesse momento, né, de confinamento em casa, durante a quarentena, e que eu tenho observado é que a gente estava muito acostumado com a nossa rotina de correria, né? A gente mal se falava, mal se via dentro de casa. A correria era tão grande que a gente entrava em casa de noite, jantava, dormia, acordava, saía para o trabalho, depois voltava no final do dia, e acaba que esse momento de confinamento, querendo ou não, é um momento da gente ver com quem a gente pode contar. Isso. Tanto na nossa família quanto nos nossos amigos, né? Sim. Pela internet, pelas mídias sociais. E eu acredito que uma forma da gente
levar um pouco dessa tolerância, né? É a gente aprender a se tolerar mesmo em casa. É algo que a gente vai viver o tempo todo, que a gente vai lutar com isso o tempo todo, né? Foi engraçado. Tem uma amiga professora da educação infantil, e ela falou que tinha 2 irmãs, né, numa família, 2 irmãs pequenas, e com o isolamento todo mundo agora tem que ficar em casa, né? Eu vejo muito meme do pessoal, esposa dizendo que vai separar do marido, o marido vai separar da esposa, diz que eu estou sendo obrigado a conviver e tal, está sendo difícil. A gente vê muitos memes disso, né? Talvez você esteja aí mandando um meme desse aí pro seu irmão aí agora, nesse exato momento. Mas o que acontece? Essa professora, ela falou... Essa professora, ela falou que uma irmãzinha chegou: olha, professora, como agora a gente está em casa isolado, eu estou convivendo com a minha irmã, até que ela é legal. A irmã dela, que faz, hein? A menina não convivia com a irmã, né? A gente vê que nesse período... Faziam anos que eu não sentava de tarde com a minha família para tomar um café da tarde e compartilhar aquilo que a gente tem vivido, as nossas lutas, as nossas dores, aquilo que a gente gosta no outro, aquilo que a gente não gosta no outro, né? Exato. E isso realmente é muito importante. É saudável. É saudável a gente poder compartilhar com quem realmente deveria conviver com a gente, e né? essa pergunta do Fábio, por exemplo, a questão a sociedade escolheu tolerar tudo, mas tem algumas coisas que ela é intolerante. Então, trazendo para o assunto daqui, por exemplo, na igreja, eu estou na igreja, eu tolero o meu irmão, o meu amigo, ele falou algo, machucou. Eu digo assim: não, querido, tudo bem, eu tenho que te perdoar, né? Eu te perdoo, glória a Deus. Aí terminou a roupa e eu vou para casa. Aí quando eu chego em casa, começa a briga lá dentro de casa, por exemplo, as minhas filhas ou com alguém. Aí eu, não vou te desculpar. Não, você fez errado, isso e aquilo. Uma coisa é a gente punir, educar, ensinar. Outra coisa é a gente não conseguir perdoar, não ter a mesma tolerância que eu tenho dentro da igreja, eu acabo não tendo em casa. E o que a quarentena trouxe para a gente foi essa realidade de conviver com as pessoas que a gente não tem o convívio direto, né? A gente só se encontra à noite ou de manhã e a tua rotina segue. E hoje não, hoje você está vivendo tudo aquilo que você não viveu. E ali a gente está tendo a oportunidade de exercer o amor e a tolerância, porque realmente a gente tem que amar quem vive com a gente. Pensei, né? Meu Deus, eu pensei. O que foi, Fábio? Pensei que tu ia dizer saudade do que a gente ainda não... Esse menino, olha, Fábio, Chuchu, eu acho que a gente deve orar para ele. Gente, por favor, nesse momento eu peço que vocês comecem a interceder pela vida do Fábio. Na nossa também. Coloque suas mãos para... Estenda suas mãos em frente à tela. Nesse momento, interceda de todo o seu coração. Jogar uma água benta nesse menino. Olha... Água ungida. Ungida. Redobre a intercessão. Não, olha só, tem um texto aqui... E não fica vermelho, Fábio. Tá me fazendo rir, mulher. O que acontece? Tem um texto que Jesus fala assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Então a gente vê que muitas vezes o amor entre as pessoas, ele está se esfriando. As pessoas elas já não amam mais, muitas vezes elas amam mais a si mesmos, né? É verdade. Amantes de si mesmo. Foi dito ainda há pouco. Por exemplo, perguntaram para eu sempre, vira e mexe, eu comento isso, que tinham 3 rabinos muito famosos na época de Jesus, né? O próprio Jesus cita eles diversas vezes, que é o rabino Hilel, o rabino Shammai e o rabino Gamaliel. O rabino Gamaliel, ele aparece no livro de Atos. E aí perguntaram para Hilel, né? Tem registros históricos de Hilel, resume aí a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Diz que Mateus, Marcos. Diz que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí Hilel, ele disse assim, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. O resto é comentário. Hilel, ele fala assim, né? Então, eu entendo que amar é a gente procurar. É claro que a gente vai falhar. O ser humano, se ele é falho. Um dia a gente vai cometer algum erro, né? O estranho seria eu ser perfeito, né? Porque se o ser humano fosse perfeito, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz aqui. Né? Então, a gente é falho. Não há amor maior do que o dele. Não há amor maior. Eu vejo assim que o ideal é a gente sempre procurar.
pode até falhar, pode até não conseguir, não sei, acontece, mas o ideal é a gente procurar sempre fazer isso que você estava falando há pouco, né? Então, vou procurar não fazer para os outros o que eu não gostaria, né? Tem até um texto aqui, que é lá em Romanos, que diz assim, Romanos capítulo 13, verso 8, Paulo diz assim: não devais nada a ninguém, exceto o amor. Né? Então, não devais nada a ninguém. Eu até brinco com a minha mãe, que às vezes, que mãe e pai, assim, a gente empresta dinheiro e a gente tem que pagar, né? Mas muitas vezes pai e mãe, quando pega dinheiro nosso, ele não paga, né? Eu ainda não cheguei nesse momento. Você não chegou nesse mas nível, chegarei. né? Então, às vezes eu, entre aspas, assalto a minha mãe, né? Brincando, olha, mãe, vou lhe... Ela, olha, tu me devolve. Eu digo, olha, eu só devo a Deus, né? E não é o dízimo, né? Eu brinco com ela, né? Então, fazendo essa brincadeira, a gente tem que tomar sempre o cuidado de não dever nada a outros, exceto a questão de amar, né? E também Lucas, também em Romanos, capítulo 12, verso 9, Paulo fala assim, ó, que o amor, ele seja sem hipocrisia, né? Que seja um amor verdadeiro, né? Que não seja assim, oi, Sofia, tudo bem, mas por trás, tomara que ela morra, né? Que nem o Coxinha do Quinha. Coxinha, ele é nosso amigo. Não sei se você já ouviu aí, assim. Já ouviu, né? Que crente vê todo mundo essas coisas aí. A gente vê essas coisas, né? Mas como? Como que a gente vai exercer esse amor hoje, que a gente não pode estar perto das outras pessoas? A gente convive com nossos familiares, mas tem situações que a gente não consegue estar perto dos nossos amigos, até mesmo de um familiar que mora um pouco mais longe, como a gente teve aquela situação do aniversário da avó da Robertinha, né? Poxa, queria estar junto e tal. Então, como que a gente vai passar esse amor para a Roberta, para a avó da Roberta? Como é que a gente vai fazer? Só mandar aqueles abraços virtuais. Esse é o momento da gente se reinventar também como igreja, como pessoas, como cristãos que nós somos, né? Como crentes, né, Xoxô? É verdade, porque, na verdade, a gente entende muito o amor como eu estava falando agora, né? Tipo, eu só amo alguém, tipo, um exemplo, se eu abraçar alguém, se eu estiver perto daquela pessoa, falando para ela o quanto que ela é maravilhosa, tal. O Fábio tá cheio da unção, viu, gente? Isso daqui é a unção do riso. Recebam, irmãos. Eu estava pensando, olha, eu fiquei lembrando agora, eu tenho amigos que moram muito distantes, eles não moram em Belém. E é muito interessante, acontece uma coisa muito interessante. Quando eu encontro esses meus amigos, já se passou anos, 2, 3, 5 anos que eu não vejo essas pessoas. Quando eu encontro, gente, parece que a gente se vê todos os dias, entendeu? Só que eu sei dar nome a isso. É amor, porque eu amo aquele amigo, eu amo aquela minha amiga, entendeu? Então, assim, eu acho que o amor, ele está muito além de só abraço, né? Então, só de palavras. Ele está além de tudo isso. Então, acho que nesse tempo... É um tempo que você pode fazer muitas coisas, né? Tipo, tem videochamada. A gente pode fazer muitas coisas para estar mostrando aquelas... uma ligação. Usava mais, né, Xuxa? É uma coisa, realmente, uma coisa que eu fazia, né, que a gente fazia muito pouco. A gente usava muito WhatsApp, né? Tipo, a gente estava o tempo todo. E agora eu posso ligar para alguém, eu posso passar horas conversando com aquela pessoa, né? Às vezes eu faço isso de vez em quando em casa. Eu ligo para as pessoas chamada de vídeo, que eu não fazia isso nunca. Eu não fazia, gente, de verdade. Agora, às vezes eu tô com a cara toda lavada, eu fico lá conversando com a pessoa. Tipo assim, porque eu quero olhar o rosto da pessoa, porque eu amo aquela pessoa, eu quero olhar, eu quero ver aquela pessoa, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem muitas formas que você pode fazer, né? Faz um jantarzinho, come lá com aquela... hoje eu quero jantar com a minha amiga. Manda uma marmitinha, né? Vamos fazer um negocinho ali na mesa, a gente vai batendo papo ali, né? Vídeo chamado e tal, né? É isso. Tipo assim, tu tá... Sem fazer propaganda, tá? Então, não vamos citar aqui o aplicativo. Tá no aplicativo de entrega de comida, né? E aí, tu vai lá, tu diz, nossa, eu quero fazer uma surpresa. Eu quero porque demonstrar. A gente não pode fazer a nossa jantinha. Exato. Tem ali uma opção de entregar no outro endereço. Tu paga, tá? Não vou mandar pra te pagar. Então, eu vou pagar e vou mandar. Isso é uma forma de demonstrar. Eu digo sempre, gente, o amor não são só palavras. O amor é uma ação. Tá certo. É uma ação, não é verdade? E ainda tem um outro fator. Como que eu vou expressar amor para uma pessoa que eu não conheço, mas que ainda assim eu sei o meu papel de cristã e que eu tenho que fazer? Então, às vezes, uma garrafa de água, um copo de água, né? Como a nossa amada igreja estava servindo aqui outro dia as pessoas, né? Uma máscara sendo doada, né? Ai, gente, você está fazendo isso para aparecer e chamar atenção? Não. Eu estou apenas expressando o que eu sou. E para que eu possa ser exemplo para outras pessoas, eu tenho que mostrar isso, não é verdade?
Então, isso, assim, tem várias formas da gente poder fazer isso hoje. E ainda assim, através de uma mensagem, né, Chuchu, de alguém que está... Às vezes pode ter uma pessoa que está passando mal, que não está legal, até a ansiedade também tem esse problema de ansiedade que hoje ficou muito mais agudo, né? Então, uma mensagem, uma ligação, acho que é uma forma de expressar. É interessante isso que a Chuchu estava falando, no sentido de poder estar mais perto, né? De ligar, de falar. Você que está com o seu MSN, não deixe mais ausente o MSN. Oi? Você coloca lá online, fale com as pessoas, né? E o teu Orkut também, né, Fábio? Orkut, isso. Só Tinder não, que crente não usa Tinder. Não. Eu escolhi esperar. Eu escolhi. A Chuchu não deixa. Porém, nós temos o Chuchu Loves. Podemos ativar o Chuchu Loves nesse momento? Né? Temos Gente, eu nem grandes vou mentes falar de TI nada. aqui na nossa igreja que poderiam Olha criar só esse como eu sou. aplicativo, né? Como esse povo me persegue. A gente vai pedir para a galera da mídia aí, Tiago, Albervan, Eu vi até o Thiago Chuchu, se um saindo ali aplicativo agora de nesse romance, momento. amor gospel, amor Olha, eu cristão. sou super a favor do amor, viu, Chuchu gente? Loves. Super. Chuchu Loves. Não, mas olha, eu estava pensando, isso que a Sofia falou, por exemplo, eu vejo assim que esse momento que a gente está vivendo, né, é um momento de muita incerteza. Eu acho que a pior coisa, quando a gente vai se torna adulto, começa a trabalhar, começa a pagar suas próprias contas, e você se depara com um momento em que você não sabe como é que vai ser, que você diz, meu Deus, E agora? Você fica perdendo a sua independência, a não ser que você seja um funcionário público imortal, que aí você está tranquilo, mas os pobres mortais, eles têm que pensar de como vai ser a vida, né? Então, nesse momento de incerteza, assim, eu vejo, por exemplo, a igreja, acho que é o momento da igreja, sempre acompanho os stories da Chuchu, questão de alimento que está sendo feito. Então, eu vejo que esse é o momento da igreja poder ajudar, né? E não só a igreja, por exemplo, você que está assistindo a gente aí na sua casa, poxa, doar alimento para quem não tem, não precisa você dizer, eu acho que é isso que a Sofia estava falando aqui, você faz e pronto. Tem pessoas, talvez o seu vizinho, talvez um parente seu, né, que esteja, a Chuchu falou de você liga aí, cara, como é que tá tudo bem? Então, está precisando de ajuda? Você diz, poxa, mas eu não tenho, como é que eu vou ajudar o outro? Mas mesmo que seja com 1 quilo de arroz ou uma farinha, 1 quilo de sal, não, tá? Mas pode ajudar de qualquer forma, mesmo que você tem pouco, mas o seu pouco pode ser muito para quem não tem nada, né? Então, vejo que esse é o momento, porque a igreja, já vou passar para você, a igreja, se você for acompanhar a história dela, que a igreja ela começou no livro de Atos de forma específica, ela sempre fez um trabalho social poderosíssimo. A igreja, o trabalho social era tão poderoso como o trabalho espiritual. Na verdade, eu acho que era algo tão forte que as pessoas elas acabavam se convencendo de quem Deus era, né? Tipo assim, porque aquelas pessoas elas encarnavam, né, Jesus através de suas atitudes, doando, né? Tanto que a igreja de Atos, se você for ver, ela começou desse jeito também, né? Tipo, as pessoas elas doavam tudo que elas tinham uma para a outra, né? Tipo assim, elas estavam o tempo todo ali muito coesa nisso. Eu acho que é uma coisa que eu acho que nesse tempo Deus também está nos trazendo de volta para viver isso de uma forma real, né? Amém. Porque isso é amor. Isso é amor. Eu acredito que esse é o momento da gente ativar a sensibilidade de novo, Amém. sabe? Porque acaba que, como eu já havia falado, a gente vive dias tão corridos que a gente esquece de parar para olhar e ver com sensibilidade, com olhos realmente de amor, sabe? O que eu posso fazer para estar expandindo meu amor para o outro, né? Eu percebo que a gente tem escutado tantas coisas na TV, visto tantas coisas na internet, coisas que abalam as nossas estruturas e trazem o medo de volta, né? É verdade. E eu creio que esse é o momento da gente tornar a ser sensível, a ser sensível para saber qual é a dor do outro, sabe? E para se dispor mesmo a estar de ouvidos abertos. Isso. E às vezes simplesmente só de você ouvir faz parte
do amor que tu podes demonstrar para outra pessoa, né? E às vezes a fome não é só de alimento, né, Chuchu? Nossa, de Deus, Exatamente. senti no meu coração de falar isso nesse momento agora. Não, é verdade. Às vezes a fome do nosso irmão não é de comida, não é alimento tocável. É aquilo que Deus ensinou a gente, é aquilo que a gente foi chamado para ser. A diferença. Jesus nos disse, ama o próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Então, eu tenho que entender, eu tenho que... Deus me molda, me transforma para que eu tenha essa sensibilidade de sentir quando o outro precisa conversar, o outro precisa ser ouvido, o outro precisa de uma palavra amiga, não é verdade? E hoje, Deus permitiu que tudo isso acontecesse no momento que a gente tem a tecnologia, que a gente tem como chegar até a outra pessoa, não é verdade? E ainda que você queira, de uma forma bonita, de uma forma especial, levar esse amor através de uma carta... Poxa, eu acho tudo. Já pensou ganhar uma carta, receber uma carta? E aí, aqui é a Sofia, eu estou mandando essa carta. Como você tá? Você tá bem? Saudade. Não do que a gente ainda não viveu, mas saudade somente. Fabinho, Já para partir para o fim, eu vou citar já que o Enem colocou uma cantora como filósofo, eu vou citar um filósofo cantor, que ele diz assim, a gente não precisa estar colado para estar junto, né? Então, mesmo você não estando perto da pessoa que muito você... tendência, né? Mesmo você não estando perto da pessoa, você pode mandar... Está junto. E eu quero citar, assim, 2 textos para a gente já partir para o finalzinho. O que acontece? Lá em Marcos, capítulo 12, verso 31, é dito assim, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, ama o próximo como a ti mesmo. Foi um rabino, um mestre da lei, resumindo, né? Lá em João, capítulo 13, verso 34, Jesus ele amplia isso, ele diz assim, não é só para você amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, é o nível mais elevado, né? Então, porque, por exemplo, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, tem pessoas que não se amam. Se acham chatas, se acham magras, se acham gordas, se acham estressadas, sei lá, a pessoa não se ama por vários motivos. Então, se eu não me amo, eu não vou conseguir amar o próximo. Se eu não consigo ver qualidades em mim, eu só vou ver defeito nos outros também. É verdade. Mas quando eu amo, procuro amar o próximo, tendo como padrão, aquilo que a gente falou de qualidade, né? O padrão de amor é como Deus nos amou. Quando a gente procura ter esse padrão, eu acho que a gente consegue muito mais. Então, que fique essa mensagem para todos nós aí. E para encerrar, eu vou falar, a gente falou sobre amor, né? Então, que a gente possa, todos nós que estamos conversando, você que está nos ouvindo, que nós possamos não somente falar, mas viver. E aí eu encerro com Cora Coralina. Ela diz assim, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Que possamos falar de amor e viver o amor de forma que até Shakespeare se emocione. Amém. Amém. Chuchu, ok. você quer finalizar? Então, gente, a gente está encerrando aqui esse debate. A gente espera, né, que seja legal, bacana, não só divertido, mas como tenha sido edificante para você que está nos vendo aí, como foi para nós aqui esse debate bacana. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade e tamo junto. Se despeça aí, galera. Tá certo. Bom, gente, esse foi um momento muito importante, né, para todos nós. Eu também quero deixar aqui um versículo que eu separei ele, mas o Fábio não deixou eu falar. Né? Enquanto a Sofia está procurando, Já achei. eu queria mandar um beijo para minha mãe, um beijo para minha avó. Amo vocês, gente. Meu pai, Para mamãe, papai, para você. para Zelda. Bom, João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, assim, que a gente possa conseguir, de fato, expressar esse amor para os nossos amigos, familiares, até mesmo para alguns desconhecidos, através de ações, de palavras, que a gente possa deixar Deus fluir na nossa vida, né? E é isso. Beijo, mãe, pai, filhas, marido. Amo vocês. Agora é tu. Que Deus esteja abençoando a todos. Um abraço virtual. Chega de abraço virtual. Amém. Amém. Gente, eu quero encerrar falando, tem uma canção que eu acho linda, que diz assim, tem uma parte que fala assim, Jesus me ensina a amar
como você me ama, Amém. como você me amou, na verdade. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, viu, gente? É amar como Jesus, da mesma forma que você deseja ser amado por Jesus. O Fábio tocou em um assunto agora que às vezes é difícil a gente amar alguém se a gente não se ama. Eu quero falar para você que eu tive muito problema com isso. Eu não me amava. Então eu tinha muita dificuldade de saber o que é o amor. Então eu quero te desafiar também nessa noite a entender, sabe, quem você é e o valor que você tem, para que você possa viver esse amor com muita intensidade. Então, a minha palavra para você é que você consiga amar da mesma intensidade como Jesus te ama, tá Amém. bom? Um Amém. beijo, Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus.